A gente já vai começar, a gente vai explicar um pouco, o Fábio vai iniciar explicando um pouco como é que vai ser a nossa dinâmica, né, a questão de perguntas, como é que a gente vai estruturar aí para vocês poderem acompanhar direitinho. Bom, acho que a gente já pode começar, né, Alex? Temos aí, já tem um número de pessoas já, acho que já dá bacana, para ninguém ficar esperando aí, honrar um pouquinho o pessoal que chegou para a nossa transmissão. Vocês estão me ouvindo bem? Então, o pessoal já né? sinalizou positivo. Legal. A ideia, pessoal, do dia de hoje é a gente falar um pouquinho do CertVest e a gente entender como a gente pode criar uma prova, aplicar essa prova no Google Classroom, tá? Os alunos e como os alunos respondem essa prova que é criada dentro do CertVest. Então, nós vamos ter um momento aí de que, com um chapéu de professor, ou seja, criando uma prova, cadastrando uma questão, postando essa prova criada no Classroom, dentro das turmas, depois a gente troca o chapéu, põe um chapéu de aluno para a gente ter a visão de como o aluno faz essa prova, faz esse teste, executa essa tarefa em sala de aula, para que o professor consiga ter essa visibilidade. Depois a gente volta novamente para o chapéu de professor, para vocês terem como é fácil, não só a criação da prova, postar essa prova no Google Classroom, mas como fazer a correção, que é super simples, é super prática. Tá? Então, o nosso roteiro de hoje vai ser isso, vai ser mostrar para vocês os benefícios que o professor tem ao utilizar o CertVest, mostrando todas as facilidades, até aquela facilidade de você montar equações, fazer fórmulas matemáticas dentro do CertVest. Tá? Meu nome é Fábio, não sei se eu me apresentei, trabalho junto com o Alex, nós somos aqui a CertVest. Eu sou o Alex. A Olinda está aqui de fundo, faz um alô, Olinda aí. Estamos aqui no CertVest. E a ideia do nosso roteiro de hoje é falar um pouquinho das facilidades e das vantagens de utilizar o CertVest. A gente sabe que o Google Classroom hoje é usado e disseminado em muitas escolas, e as pessoas hoje usam dentro do pacote Google for Education, o Google Docs, o Google Planilhas, e na hora de aplicar a prova, onde você faz a gestão dessas questões, onde eu cadastro essas questões, onde eu mantenho, como eu sei se eu devo utilizar essa questão ou não, faço cálculo estatístico, cruzo informações, é isso que nós vamos mostrar hoje, mostrar como é fácil aplicar uma prova. Acho que o Alex pode comandar um pouquinho, falar um pouquinho mais aí. Hoje a gente vai mostrar o básico do CertVest, né? Então as funções básicas dele, e vamos tentar, dependendo do tempo, aí, como for a evolução disso, já mostrar algumas maneiras né, mais espertas de utilizar algumas funções que o sistema propicia. Vamos tentar, se não der para fazer tudo nessa live, a gente vai estar fazendo outros vídeos e postando para vocês e outras lives, cada vez mais para a gente conseguir usar, e a ferramenta está em evolução, então cada hora que tiver uma feature nova a gente vai postar para vocês, a gente vai entrando em contato, acho que é bem bacana. Vou passar agora aqui para a tela do sistema, tá? Vocês vão acompanhar com a gente aqui. Então, essa aqui é a tela de login do CertVest. Eu queria falar só um pouco aqui em relação a algumas pessoas que estão tendo problema com o login. Na hora de fazer o login, tem que só prestar atenção em uma coisa. O CertVest ele é integrado com o Google. Então, quem faz a gestão de login do CertVest é o Google. Então, se você tiver com o seu Google Chrome logado com uma conta já logada nele, você sempre usa o seu e-mail ou outro Gmail, ou você compartilha o computador com outras pessoas, tem que ficar atento. Aqui em cima, na tela do Google, fica o usuário, ou visitante ou um usuário logado. Toda vez que você tiver um usuário logado e tentar entrar, ele vai dar preferência para esse usuário. Se não for o usuário que está cadastrado no CertVest, o CertVest não vai deixar fazer o login. Então, sempre fiquem atentos a isso. Na hora de se logar, se tem algum usuário já logado, se tiver, bota como visitante, que aí quando você se logar no CertVest, ele vai solicitar o usuário sempre. Então, esse é o primeiro toque aí para um aluno for tentar logar, ou então um colega que vocês indicarem, preste atenção nesse detalhe. Então, vou fazer o login aqui. Então, aqui eu estou logado. Vocês vão só sentir uma diferença no menu, que esse usuário que eu estou usando, ele é um usuário administrador, então ele vai ter alguns menus aqui que vocês, de olharem, vocês não vão ver na tela de vocês, mas não se preocupem não. Os menus que vocês usam, todos eles são iguais aqui. Então, vamos começar com o básico do CertVest. Qual que é o básico dele? É fazer a criação de uma prova. Então, você vai utilizar as questões que o sistema te propicia, e com base nessas questões que já existem, você vai criar uma prova. Então, esse é o uso mais simples do CertVest. Vamos começar por aqui. Então, vocês vão ler no Provas.
Aí tem o menu Criação de Provas. Vocês vão entrar no menu Criação de Provas. Aí o sistema vai trazer para vocês aqui. Deixa eu só aumentar a minha resolução aqui para ficar mais... Já começou a transmissão. Então aqui como é que funciona o menu de criação de provas? Do lado esquerdo você tem o índice das questões. Então aqui ele é organizado da seguinte maneira. No primeiro quadrado aqui você tem as suas questões, que são as questões que você criou no sistema. Depois a gente vai mostrar a parte de criação de questões. Então aqui o sistema está me dizendo que esse meu usuário tem 135 questões criadas dentro do sistema. E depois ele organiza isso por nível de ensino. Então, em educação básica, o sistema não tem nenhuma questão hoje. Pessoal de educação básica, vamos cadastrar questão aí, hein? Ensino fundamental, nenhuma questão também. Desculpa, 28 questões. Ensino médio, temos 16 mil questões, 16.072. Ensino superior e assim por diante. Se você quiser acessar essas questões aqui, você vai no maisinho, ele vai abrir para você essas 135 questões organizadas por disciplina. Então, na disciplina de administração eu tenho uma, artes duas, aqui eu estou nas minhas questões, tá? Então eu tenho questões de administração, de artes, de biologia, tenho da disciplina CETBEST, espanhol, filosofia, geografia, história, então são as questões que eu criei. Dentro das disciplinas você tem o primeiro nível, que é a área. Então dentro de administração eu tenho uma área que é componente específico. Então a questão que eu criei, eu tenho uma questão que é de administração em componente específico. Dentro da área, você tem o terceiro nível, que é a sub-área. Quando você cadastra a questão, só é obrigatório você colocar a disciplina. Porém, a gente sempre recomenda usar os três, tá vendo? Porque na hora de você pesquisar aqui, olha que interessante. Se você tem sub-área, você já tem mais um nível para pesquisar. No nosso caso, essa questão não possui nenhuma sub-área. Então, ele indica que não possui sub-área. E o último nível que você pode fazer a seleção é dificuldade. Essa aqui é uma questão fácil. Então, vamos aqui pegar um que tenha mais questões aqui, por exemplo, ensino fundamental. 28 questões de ensino fundamental, ciências biológicas. Componente específico. Dentro de componente específico eu tenho 28 questões. Dessas 28, 23 fazem parte de uma sub-área chamada constelação, 2 de uma chamada bactéria e 3 de célula. Olha que legal. Abrindo, eu sei que essas duas são fáceis. Aqui, das 3 que eu tenho de células, eu tenho uma difícil e 2 fáceis. E aí como é que funciona? Você verificou onde você quer selecionar, é só você selecionar um quadradinho. Se eu selecionar o primeiro nível aqui, ó, ele vai me trazer 28 questões, que era o que estava dentro desse grupo. Se eu marcar dentro do grupo constelações, ele vai me trazer 23 questões, que são as 23 que estão dentro do grupo de constelação. Se eu tivesse aqui em células que tem 3 questões, se eu vier no nível de fácil e de difícil, se eu vier aqui em fácil, ele vai me selecionar 2 questões. Então, conforme as seleções que vocês vão fazendo aqui, ó, ele vai, ó, então aqui tinha 3, aqui se eu selecionar, são mais 2, agora eu tenho 5. Então, conforme as suas seleções aqui, ele vai te apresentando as questões aqui. Então, você faz a escolha do que você quer, apareceu, você tem aqui as questões. Depois que você fez a seleção aqui, você pode fazer o filtro por texto. Então, se você quiser, das 28 questões selecionadas, selecionar um texto específico, então vamos supor que eu queira selecionar a palavra Mariana. Então, tá vendo? Ele só selecionou as questões que tem a palavra Mariana no enunciado. Então, ele marcou aqui, eu só tenho uma questão com a palavra Mariana. Então, conforme você vai digitando aqui, ele vai filtrando para você aqui as questões conforme texto. É mais um nível para vocês fazerem a busca. Isso é muito útil quando você tem muitas questões, né? Quando você tem questões de física, matemática ou de história, que você quer achar determinado item ali dentro. Isso. História do Brasil. Eu já selecionei História do Brasil, período colonial, só que eu quero textos que tenham enunciado a palavra Dom João I, a palavra Dom Pedro II. Então eu quero coisas específicas, aí você faz o último filtro aqui. Fez os filtros, aqui já são as questões que você quer, aqui você tem. Ele apresenta sempre 20 questões. Então você vai ter 20 questões na primeira página, e aí você vai ter... 20 questões... não pode clicar. Então você vai ter 20 questões na primeira página, tá vendo? E aí 28 na segunda página. As 8 últimas na segunda página. Então ele vai sempre te mostrando 20 a cada página. Vamos lá.
Escolhi, já o grupo que eu quero de questões está aqui, vamos começar a criação da prova. Mais fácil ainda, eu tenho um botão aqui, inserir na prova. Então eu venho aqui, olho o item e falo, tá bom, esse é um item de ciências biológicas, componente específico, o enunciado está legal, a imagem está bonita, a pergunta está clara. Aqui, ó, onde vocês estão vendo essa lampadinha, é a explicação. Quando o professor cadastra uma pergunta com explicação da resposta, aparece aqui. Então você consegue, eu quero essa pergunta que tem explicação. Quando eu for corrigir, fica mais fácil. Então você consegue ter esse nível de detalhamento. Aqui embaixo você tem informações sobre essa questão. 3 alunos já responderam essa questão. Todos acertaram, 100%. 0% erraram. Ela é uma pergunta fácil. Legal, gostei dessa pergunta, quero usar na minha prova. O que eu faço? Clico no botão inserir na prova. Alex, nesse momento eu ainda não decidi qual é o nome da minha prova, não fiz nada disso. Você está só montando a estrutura de questões da sua prova. Okay. Você ainda não finalizou a criação da prova. Aqui, ele é o conceito de carrinho de compra. Então, cada vez que você insere uma questão na prova, sua prova começa a ser criada aqui. Então, eu tenho uma prova com uma questão dentro. Vou continuar a selecionar questões para a minha prova. Vamos ver essa outra questão aqui. É uma questão de componente específico, gostei do enunciado. Os itens da questão, então quando ela é uma questão de escolha única ou de múltipla escolha, ele te mostra quais são os itens, ele te mostra qual é o item correto, então a correta é a resposta B, que é Lua, e todos os alunos responderam Lua, todos acertaram. Então eu tenho um aluno que respondeu, 100% acertou, 100% respondeu Lua. Gostei dessa questão, quero usar na minha prova. Insiro lá, passo a ter 2 questões aqui na minha prova. E assim por diante. Ó, por exemplo, essa aqui. 3 alunos responderam, 67% desses alunos acertaram, 33% erraram. Os 33% que erraram responderam não gira ao redor do Sol, e os 67% que acertaram responderam foram descobertos. Poderia ter sido... Então, com isso você consegue ter uma ideia de quais são os escritores que costumam ser mais respondidos, para onde a pergunta costuma puxar. Isso faz você, essa pergunta faz sentido, os meus alunos têm dificuldade, eles costumam ter essa mesma dificuldade que os alunos têm nessa questão, então é uma questão que eu quero usar na minha prova. Aí essa questão, à medida que ele for sendo utilizada em outras turmas, em outras aulas, essas estatísticas vão ser alimentadas aí. A cada resposta essa estatística muda. Então, se um aluno meu, se eu criar essa prova, 10 alunos meus responderem, outro professor for usar essa questão, aqui já não vão ser mais 3, vão ser 13, e assim vai. Então, quanto mais pessoas usarem essas questões, maior o nível de assertividade, e o sistema vai controlando isso para mostrar questões mais utilizadas, menos utilizadas, tudo isso a gente vai implantando com o uso. Então, gostei dessa questão também, vou inserir na minha prova. E assim vai, você vai inserir nas questões na sua prova. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 questões. Vou criar uma prova com 10 questões, ok. Quero ver como é que está ficando minha prova. A qualquer momento você pode clicar na canetinha, ele vai te mostrar como é que está a sua prova. Então, olha lá a minha prova. A primeira pergunta foi aquela célula que eu coloquei. A segunda, essa aqui de ciências biológicas. Ok, bacana. Isso é um preview da prova. É um preview da prova. A gente ainda não tem algumas funcionalidades bacanas que já estão mapeadas. Vocês devem estar se perguntando, eu montei a prova, só que eu queria que a segunda pergunta não fosse essa, né? A primeira fosse essa aqui. A gente vai ter para você fazer reordenação. Por enquanto, é na ordem em que você cria. Então, se eu não gostei, quero criar de novo, remove. Então, eu posso, por exemplo, eu vi que a prova ficou grande e eu não quero que essa questão entre na minha prova. Então, você vem aqui no remover da prova, tá vendo? Então, eu tinha 10, eu vou no remover da prova, passo a ter 9. Quero continuar montando essa prova. Tá ficando legal, mas eu quero botar mais questões. Botão voltar. Voltou para aquela tela. Aquela pergunta que a gente tirou, tá vendo? Ela tá aqui de novo, ela apareceu. Eu não quero mais selecionar ela. Quero botar no lugar dela, por exemplo, essa aqui. Ótimo. Eu quero colocar essa aqui também, 11 questões. Legal. Gostei, essa é a prova que eu quero. Visualizei. Bacana. Não posso fazer isso, já tudo. Vou finalizar. Gostei da prova do jeito que ficou. Botão finalizar. Aí o sistema vai te fazer uma pergunta. Qual o nome que você quer dar para essa prova? Esse nome serve para você identificar essa prova depois. Essa prova vai ficar armazenada. Então, o nome serve tanto para você, quanto para outros professores que quiserem utilizar essa mesma prova saber. Então, é bacana você colocar um nome que faça sentido. Então, prova de biologia, sei lá,
pode apertar o número 7. Desculpa, gente, é uma ferramenta nova aí. 7º ano. Vamos supor. Ok. Criei. O sistema vai me perguntar: o que você quer fazer agora? Você quer continuar criando provas? Você quer imprimir essa prova? Eu quero fazer a impressão dela para eu ter ela guardada ou para eu aplicar ela em papel. Você tem essa opção. Ou eu quero postar essa prova no Classroom. O que a gente vai escolher? Para a gente dar continuidade, depois a gente vai voltar para essa tela com mais filtros. Mas para dar continuidade no processo, eu vou escolher que eu quero postar ela no Classroom. Então, montei minha prova, qual que é o meu segundo passo? Postar essa prova para os alunos responderem. Então, eu vou escolher a opção postar essa prova no Classroom. O que o sistema vai fazer? Ele vai me encaminhar para a tela de gestão de postagem. Tela de gestão de postagem, cadastro de postagem. Note que o sistema já trouxe para mim a prova que eu montei selecionada. Tá vendo? Estão vendo aqui, ó? A prova já veio escolhida aqui para mim. Eu não preciso fazer, né, escolher a prova, não é mais o passo. Então, vamos começar a postar essa prova agora no Classroom. Primeira coisa, eu quero deixar, lembra sempre o seguinte: o sistema ele sempre vai te avisar do que você precisa fazer. Então, por exemplo, se eu tentar enviar essa postagem agora, o sistema vai me dar algumas mensagens aqui. Então, fiquem atentos sempre a essas mensagens. Quais são as mensagens que ele está dizendo? Ó, eu tenho campos obrigatórios. Quais são os campos? Eu preciso selecionar uma turma, um tipo de postagem e um título. Esses 3 campos são obrigatórios. Opa, ok, estão aqui marcados em vermelho. Então, vamos lá. Eu preciso selecionar um tipo de postagem. Eu tenho 3 tipos hoje no sistema: prova, simulado e tarefa. A diferença entre prova, simulado e tarefa é que prova, quando o aluno está respondendo, ele não sabe se ele acertou ou se ele errou e não sabe a nota que ele tem até o momento. Ou seja, o aluno só vai saber disso quando o professor corrigir e devolver para ele. Então, é feito mesmo para a prova oficial. Simulado e tarefa, enquanto o aluno está fazendo, ele responde uma pergunta, vocês vão ver isso depois, o sistema fala: acertou, errou, você já fez 7 pontos nessa prova. Então, são informações que o aluno tem para estudar. Então, ele vai fazendo durante, vocês vão ver. Vamos criar uma aqui no formato de simulado, porque daí fica bacana que vocês veem as interações que o aluno pode ter. Turma. Você vai clicar aqui, o sistema vai lá no Classroom. Então, assim, se você não tem sua turma criada no Classroom, primeiro crie sua turma no Classroom. A gente vai mostrar depois como é que cria a turma no Classroom também. Então, criou sua turma no Classroom, o sistema vai lá e vai trazer para você todas as turmas que você tem. De essas todos os informações que você está mostrando aí são as turmas que, por exemplo, eu, Fábio, como professor, tenho criado lá no meu Classroom e vai aparecer aqui. Todas as turmas que você for professor dentro do Classroom. Entendi. Então, aqui você tem as turmas e aí você pode ir, né, procurando por aqui. Como eu tenho muita turma, por exemplo, para mim fica mais fácil eu digitar. Então, se você começar a digitar o nome da turma aqui, ó, ele vai buscando para você e filtrando. Então, turma piloto, é a turma que eu vou fazer a aplicação. Escolhi. Você pode aplicar a mesma tarefa para várias turmas. E aí ele vai criar, para o sistema são tarefas distintas, mas você configura tudo de uma vez só. Então, eu tenho uma prova de biologia, eu tenho 5 turmas, eu quero aplicar para 5 turmas essa prova. Seleciona aqui. Selecionou a primeira, piloto, vem aqui. Como se eu estivesse na minha escola, fosse professor da turma do 5º ano A, 5º ano B, 5º ano C. Então eu ia ter essas 3 turmas, ia selecionar as 3 turmas e aplicar essa prova para as 3 turmas ao mesmo tempo. Piloto. Piloto. Por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Então você pode selecionar quantas turmas forem. Então eu selecionei turma piloto e turma piloto. Eu vou deixar só piloto porque senão depois eu fico com muita tarefa. Ok, ainda falta mais uma coisa obrigatória, é o título da tarefa. Então eu quero dar um título para ela. Então qual que é a tarefa? É prova bimestral. Vamos supor que a tarefa seja a prova bimestral dos alunos. Ou simulado para a prova bimestral. Se vocês tiverem alguma pergunta, se eu estiver indo rápido, se tiver alguma dúvida, manda aí no chat que o Fábio está acompanhando aqui, ele vai ajudando a gente a... Já tem algumas aqui já, mas daqui a pouco a gente responde. Tá. Instruções não é obrigatório. Se você quiser dar alguma instrução para o aluno, olha, faça a prova até quinta-feira, faça essa prova em dupla,
consulte material, pode colocar como instrução aqui, mas não é necessário. Então, hoje a gente vai explicar o básico, depois, tendo tempo, a gente explica com mais detalhes outras funções. Isso aqui, para postagem, é o básico. O que mais você pode fazer? A prova. A prova tem 11 questões. Quanto vale minha prova? Por default, se você não fizer nenhuma configuração, para cada uma pergunta é um ponto. Então, a nota máxima que o aluno pode ter nessa prova é 11. Ah, não, eu quero que minha prova valha 10. Ok, você vem aqui, alterar nota. Bota aqui 10 e grava. Olha lá, agora a minha prova vale 10. E as questões, eu tinha 11 questões, você disse que ela valia 1, então no começo ela estava valendo 11, agora ela você vai está valer dizendo 10. que ela vale 10, ou seja, cada questão não vai valer mais um ponto. Isso, mas isso você não precisa se preocupar, o sistema sabe fazer a conta para você. Então, conforme só você acertar 3, ele vai fazer uma conta suficiente para dar a nota do aluno. Então, se 3 questões não vai valer 3, vai valer 2 e alguma coisa. Assim, o sistema faz tudo isso para você. Nos próximos, eu vou mostrar para vocês como configurar peso, mas eu acho que isso, por enquanto, não tem necessidade. Vocês podem estipular um tempo para a prova. Eu quero que a prova seja feita em 60 minutos. Altero o tempo aqui, terminou 60 minutos, o sistema avisa o aluno, fecha a prova e o aluno não pode mais responder. Se vocês quiserem criar com tempo, pode criar, se não, deixa sem tempo. Em determinado, o aluno pode fazer em quanto tempo ele quiser. O que a gente está falando aí, deixa eu só entender uma coisa, Alex. Você falou que tem a aplicação de prova, tarefa e simulado. Não necessariamente eu posso aplicar uma prova, eu posso simplesmente fomentar o aprendizado do aluno através de uma tarefa. Olha, eu ponho 15, 20 questões, o aluno tem uma semana para responder essas questões e o professor depois pode acompanhar. Isso. Bacana. Nota de aprovação também. O sistema automaticamente ele bota uma média de 70%. Então, se a prova vale 10, a nota é 7. Se você não vai usar isso como avaliação, só um simulado, essa nota não tem importância. Ela só vai servir mesmo para dizer se o aluno ficou dentro da média ou não. Mas se você quiser, eu quero que o aluno tire pelo menos 6, para eu considerar que ele está dentro da minha média, é legal. Bota aqui que a média é 6, grava, a média passa a ser 6. Pronto, isso é o mínimo que vocês vão fazer de configuração para criar uma tarefa. Feito isso, envia a postagem. Enviar postagem é eu pegar essa prova que eu criei, esse conjunto de questões com essas características de nota e estou mandando agora lá para as turmas que você selecionou ali no começo. Aqui, né? Quando eu selecionei uma turma só, ele criou, se eu tivesse 10 turmas, ele teria me criado 10 tarefas. Então, turma piloto, tarefa criada com sucesso, clique aqui caso você queira ir para o Google Classroom. Eu não vou clicar porque a gente precisa trocar de tela de outro jeito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Você fez isso, o que o sistema fez? Ele automaticamente postou lá no Classroom para você essa tarefa. Então, a gente vai vir aqui na turma piloto. Você está com o chapéu de professor ou chapéu de aluno? Ainda estou como professor. Olha lá. Tarefa criada, simulado para a prova. É assim que aparece para o professor, ainda estamos com o chapéu de professor. Simulado para a prova bimestral, o link que o aluno vai acessar, ninguém concluiu, e 4 pessoas precisam concluir e ninguém concluiu ainda. Lembra das instruções que eu falei? Elas apareceriam aqui. Ó. Se você tivesse colocado instruções, o aluno veria instruções para fazer a tarefa aqui. Pronto. Criamos uma prova, aplicamos para os alunos. Vamos ver agora como é que o aluno vai receber isso, como ele vai fazer a prova, para a gente voltar depois com o professor, corrigir e finalizar e entregar essa nota para o aluno. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar sair do chapéu de professor. Deixa eu só me logar aqui como aluno. Mas está trocando agora de figuras. Né? Isso. De professor para aluno. Eu não aprendi ainda a usar isso aqui direito. Só um minutinho. Ah, você está usando o aplicativo. É. De streaming. Precisava sair. Vou me logar como aluno.
Então, para o aluno aparece assim, a tarefa, então simulado, prova bimestral, o nome e o link para ele clicar e fazer a prova. Olha, aqui tem uma perguntinha, acho que desse momento é importante. Boa. A Renata, de mim, está perguntando, eu não consigo fazer um teste para ver como fazer junto, mesmo não tendo turmas cadastradas lá do Classroom? Você criar uma tarefa e responder a tarefa, ou responder a prova como professor? Pelo que eu entendi, acho que ela é exatamente. Se você não tem uma turma cadastrada, simplesmente você não consegue postar, fazer a postagem da turma. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, Renata, é você ir lá no Classroom, você tem que criar as suas turmas. Com o Gmail, a gente vai mostrar como é que você faz, mas com o Gmail você já tem acesso ao Classroom automático, é gratuito. Então, você entrando na página do Classroom, ele vai pedir para você se logar, você vai colocar o seu e-mail, ele vai entrar, não vai ter nenhuma turma, você vai criar a sua primeira turma, e aí você vai colocar um aluno lá. Você pode colocar um e-mail de outra pessoa, não precisa necessariamente ser um aluno seu, você pode colocar algum e-mail lá, e aí você vai assumir o papel de aluno. Aí você faz o teste, cria a tarefa, vê como é que funciona, para depois você cadastrar os seus alunos. Você pode fazer isso sim. Mas é importante que você tenha a primeira turma criada, senão você não consegue postar. Se você tivesse, vai olhar lá para o seu Classroom, você olha, eu não estou enxergando nenhuma turma aqui para postar, entendeu? Esse é importante. Mas depois a gente volta mais detalhes para te explicar, Renata. Boa pergunta. Desculpa, Alex, pode continuar. Obrigado. Aí, então essa aqui é a visão do aluno. Então o aluno vê aqui, o que o aluno precisa fazer? Ele precisa clicar no link. Aqui ele me direcionou, ele me abriu para outra janela. Você está com... Você quer ver um anônimo, provável, né? Olha lá. Então o aluno clicou no link, o sistema mandou ele aqui para a tela de prova. O aluno vai clicar. Ele tá aqui. Está com um usuário... Porque a gente está usando um programa para fazer a transmissão ao vivo, e aí essa parte de tela ele é um pouco complicado. Se você der um log off direto na Classroom, isso, vamos sair de todas as contas. Aqui eu tinha saído ali. É porque ele guarda a sessão de várias telas que você mantém, né? Você vai ter que sair mesmo dessa tela principal onde você está. Como se tivesse zerado uma tela só de todas as cenas. Aproveitar, o Marcos está perguntando como funciona para ser aprovado o login. Marcos, você deve ter recebido aí um e-mail nosso para você ter o seu login aprovado. Basta você entrar lá no CertBest, www.certbest.com.br. Você vai ter que se cadastrar, tem lá, Professor 3.0, né, lá no cabeçalho do CertBest, Professor 3.0. Clica lá, coloca o seu Gmail, vai ter que ser uma conta Gmail, tá? E aí automaticamente vai abrir uma tela de cadastro para você. Vai pedir seu nome, seu e-mail, a escola onde você dá aula, onde você trabalha, e automaticamente essas informações vêm para a gente, e aí a gente aprova o seu cadastro para você se utilizar do CertBest, tá? É super simples. Por algum motivo agora... Ele ficou preso, né? Ficou. Dentro da... Só um minutinho, gente. Vou pedir desculpa para vocês. Os deuses da apresentação. A gente testou tudo, menos essa parte de se logar com mais de uma conta. Está pegando duas sessões por causa da utilização do Chrome, essa plataforma está te bloqueando. O engraçado é que ele está com o usuário aqui. Ele está guardando, mas é o sistema de live mesmo que está fazendo isso.
quer sem ter um Firefox, essa possibilidade. O problema não é que não sou eu que escolho. Ah. Ele emula o browser, ele introduz tudo por um. Vai tocando aí, Fábio, para mim, enquanto eu Legal. vê as perguntas aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Outra pergunta que eu acho que o Márcio Alex colocou aqui no começo. Se eu escolher uma questão repetida na mesma prova, ele identifica... Bom, basicamente hoje você tem uma base de questões do CertBest com 16 mil questões. Né? Então, a menos que você tenha duas questões idênticas, mas você não consegue. À medida que você seleciona uma questão e traz essa questão para a prova, aqui você tinha 10 questões, por exemplo, de matemática, né, para eu selecionar. Eu seleciono essa questão e ela fica aqui, ó, tiro uma questão que eu coloco lá na prova, automaticamente ficam 9 questões aqui. Não tem como colocar essa questão novamente na mesma prova, tá, Márcio? Então ele não deixa você fazer, colocar questões repetidas na mesma prova. Agora, nada impede de ter questões repetidas dentro da base de dados. A nossa base de dados hoje tem 16 mil questões de ensino médio, basicamente, tem ensino superior também. Como o Alex falou, o pessoal do ensino básico cadastra questões lá. Então, você não vai conseguir colocar duas questões repetidas na mesma plataforma, numa mesma prova. Tá? Isso não vai acontecer. Quando o CertBest vai estar liberado para o grande público? Já futuquei um pouco e estou amando. Ótima integração com o Classroom. Alguns clientes já estão interessados. Aí o Doug falando, legal. O CertBest hoje, nós temos dois planos. Né? O plano para o Professor 3.0 é uma iniciativa muito bacana, né, do CertBest, que é justamente para viabilizar para professores que têm a utilização, que gostam e fazem uso de tecnologias educacionais em sala de aula, já está liberado para esses professores com Gmail. Tá? Agora, se a sua instituição, você como instituição de ensino, escola, estiver interessado em utilizar o CertBest, entre em contato com a gente que a gente bate um papo. Então, o CertBest ele já tem um módulo institucional, que é justamente para escolas, onde você vai poder depois fazer uma análise macro, né, e você pode ir descendo a níveis, até níveis de comparar aluno com aluno, turma com turma, professor com professor, sala de aula com outra sala de aula, instituição com uma outra instituição, que fazem parte da mesma rede. Tá? Então, se a sua escola tem interesse, Doug, fala com a gente, bate um papo, a gente pode te explicar, entrar em detalhes sobre isso. Agora eu entrei num beco sem saída aqui. A gente pode fazer a transmissão pelo método tradicional, não pode? Como que é? Não, usando um notebook mesmo, com uma live tradicional. Pode, mas como é que vai ver a tela? Esse programa a gente usa. Entendi. Bom, vou mostrar então o módulo de correção. Você estava com a admin, Alex? Era o que eu estava tentando voltar para a admin. Problema pouco é bobagem, né? Preciso fazer uma... Aqui o Márcio Alex também trouxe uma questão. Depois que eu apliquei a prova, corrigi e devolvi feedback para o aluno, eu tenho acesso após essas etapas finalizadas, ou seja, as provas ficam arquivadas? Boa pergunta. Né? Inclusive, essa é uma questão muito recorrente para instituições de ensino que têm utilizado o Google for Education. Quando você aplica isso utilizando as provas usando o Google Forms, que é o método mais tradicional quando as pessoas usam o Google for Education, você tem essas provas, mas elas não estão normalizadas, né, como a gente pode dizer. Mas no CertBest, tudo fica armazenado dentro de um banco de dados, com a data de quando aquela prova foi aplicada, que alunos responderam aquela questão, o tempo que o aluno demorou naquela questão. Então a gente vai ter diversos gráficos que a gente vai ter oportunidade para mostrar depois para vocês com detalhes, mas fica tudo armazenado. Por que é importante isso ficar armazenado? Você aplicou essa prova hoje, no ano seguinte, por exemplo, quando você for reaplicar, por exemplo, você quer reaplicar essa mesma prova, e ela é aplicada no começo do ano, eu estou aplicando no ano seguinte. Quando você selecionar aquelas questões, primeiro que já vão vir estatísticas de cada questão que você selecionou. Olha,
O ano passado, essas questões foram respondidas por 300 alunos. Né? Nessa questão, na alternativa A, os alunos se comportaram dessa forma, na alternativa B, desta forma. E aí você vai poder entender a sua evolução de ensino, né? O seu método pedagógico em sala de aula, você vai poder entender o quanto você evoluiu, o quanto os alunos evoluíram com você nessa trajetória. Tá? Então, tudo fica armazenado, você não perde em nenhum momento. Tá? Acho que agora eu estou conseguindo mais um minutinho só, eu já volto aqui. Aqui o André também colocou aqui uma mensagem aqui, André Rocha. Salve amigos, antes de tudo, parabéns pela excelente ferramenta. Aqui no Distrito Federal, nós firmamos parceria com a Google para a utilização do G Suite for Education na nossa rede pública de ensino. Peraí que está aqui. Ah, legal. O G Suite, por exemplo, para instituições de ensino faz todo sentido. Tá? Porque o CertBest, os alunos vão poder ter seu próprio e-mail, joão@nomedaescola.com, e vão poder utilizar o CertBest com a totalidade de recursos que ele permite. Tá? Assim como os professores 3.0 também. A Renata diz, trabalho tanto em uma escola particular quanto na pública. Para cadastrar meus alunos, eu teria que fazer via escola ou eu posso fazer individualmente com cada um deles? A Renata está dizendo, consegui fazer um teste, adorei. Ah, legal, Renata. Você tem os dois tipos aí. Quando você tem a instituição possui o G Suite, como é o caso que o André acabou de falar lá em cima, essa escola possui o G Suite, que é a plataforma do Google, já integrada para o Google for Education, você vai conseguir utilizar o CertBest na sua totalidade. A diferença é que os e-mails dos alunos não vão ser e-mails. Tá? E aí você tem uma série de benefícios quando você tem o G Suite. Uma coisa muito bacana que a gente vai falar num próximo vídeo, que é a aplicação de provas usando o modo quiosque. Tá? Então, conseguiu aí, Alex? Voltou? Então, vamos voltar aqui. Daqui a pouco eu volto com as perguntas, gente, e a gente vai respondendo uma a uma, para a gente não perder o foco. Beleza, Alex? Para a gente não gastar muito tempo do pessoal aí que está avançando. Então, aqui o processo era esse. Tivemos um problema com o login por causa da ferramenta, mas o aluno clica no link, ele vai abrir a prova igual vocês acabaram de ver acontecendo aí. Então, aparece a prova para o aluno, né? Não vou entrar muito no detalhe das funções que o aluno tem na prova, tá? Isso a gente pode fazer no outro vídeo, vamos focar hoje no chapéu do professor. Então, o aluno vai respondendo aqui as questões obrigatórias, ele faz várias... Olha, essas exigem de solução. Essa ele não te deixou responder porque o professor, quando cadastrou a questão, disse, olha, eu quero que você... Solução obrigatória, tá vendo? Então, quando tem solução obrigatória, mesmo eu escolhendo o item, ele fala que eu sou obrigado a dar a solução. Faz muito sentido. Às vezes eu não quero só saber se o aluno acertou, eu quero saber qual o pensamento dele, como ele desenvolveu o raciocínio, né? Esse professor é exigente. Então o aluno está lá respondendo, aí o aluno não quer mais responder as questões, ele tem a opção de finalizar a prova, o sistema avisa que tem 6 questões que ele ainda não respondeu, quer finalizar mesmo assim? Quero. Então o aluno finalizou, prova finalizada com sucesso, ok. Aí o aluno tem acesso aqui a um dashboardzinho onde ele tem as informações das provas que ele já fez, ele pode visualizar a correção do professor, que a gente vai mostrar depois, para vocês como é que vocês dão feedback, né? Ok, então o aluno terminou de responder a prova. Vamos sair. Já estou aprendendo a usar o sistema. A gente vai aprender. Aí eu vou dar o sair aqui, ok. Aí eu vou me logar agora como o professor. Você vê que a gente aprende rápido. Uma curiosidade, tá? O cérebro por trás do CertBest é o Alex, tá? Então é engraçado ele falar que ele está aprendendo. Pai da criança. Vamos entrar no CertBest, vamos se logar. Voltamos aqui com o professor.
Então agora a gente tem aqui ó, vocês têm a opção, tá vendo? Vocês viram que dependendo da resolução, a tela ela pode, a gente usou uma resolução entre 1080 que é a resolução mínima média dos notebooks. Mas pode ser um notebook que tem resolução menor ou maior, né? Então vocês, se tiver muito apertado, vocês têm a opção de esconder menu, então dá para deixar mais justo aí. Então, beleza, vamos lá. Os meus alunos estão fazendo as provas, legal. Onde que eu vejo como é que está o andamento dessa minha tarefa? Eu venho aqui em principal, vocês conseguem por aqui acompanhar como é que está o andamento. Então, aqui eu como sou administrador, eu vejo bastante de várias pessoas, eu procuro pela prova, já descobri que eu não posso fazer isso. Como é que era? Prova de Biologia, 7º ano. Aqui, olha lá. Então, essa aqui é a tarefa que eu acabei de aplicar. Então, um aluno já respondeu. Então, 8% dos meus alunos já responderam. Tá vendo? Ela não tem data definida, ela foi criada no dia 22. Se eu vier aqui no mais, ó, ele abre para mim aqui os gráficos. Que legal. Então, por exemplo, tá vendo? Esses são todos os alunos que precisam responder. Ó. São os alunos que estão na turma. O Chan foi o cara que já respondeu. Ó. Então, ele tirou 1.8. Por que ele tirou 1.8? Porque as questões de múltipla escolha o sistema corrige automático. Então, o sistema já sabe quanto ele tirou. Se tiver questões abertas, o professor que vai ter que arrumar a nota que a gente vai mostrar agora. Aqui você tem um gráfico, depois a gente fala mais sobre os gráficos, só para, né, dividido por disciplina, área e subárea. Então, nessa disciplina área e subárea, meus alunos estão com 100% de aproveitamento. Nessa disciplina área e subárea, meus alunos estão com 10% de aproveitamento. Aí, por questão 1, 2, 3, 4, como é que está o aproveitamento dos meus alunos em cada uma das questões, então quantos acertaram, quantos por cento erraram aquela questão. Ok, beleza. Quero fazer a correção dessa. Um aluno já entregou? Já, então eu posso fazer a correção. Como é que eu faço a correção da prova? Menu de provas, correção de provas. Mesma coisa, eu tenho aqui, pode diminuir para ficar mais bonitinho, tenho aqui as provas, as turmas, tá? Então, quero só a turma piloto. Quero só a prova, como é que eu chamei a prova? Agora eu já esqueci. Prova de biologia, prova de simulado, né? Eu chamei. Eu não me lembro o nome que você criou, né? Mas pega uma outra de exemplo, não tem problema. Posso ordenar, tá vendo? Quantos já entregaram, quantos ainda não entregaram. Aí são todas as tarefas que os alunos fizeram. Isso. Ó, simulado para a prova bimestral. Foi essa que eu apliquei agora. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho por aluno. Então, eu olho aqui, ó, dos meus alunos, quantos já entregaram? Por enquanto, só o Chan entregou, tá vendo? Tirou 1.8, status concluído. Se eu tivesse aplicado uma prova só de questões de múltipla escolha, onde o sistema vai corrigir automaticamente o acerto e erro e pontuar o aluno, e isso para mim é o suficiente, daqui eu posso fazer a devolução para o aluno. Então eu não preciso nem corrigir, eu só vou e devolvo a nota para o aluno. O aluno vai ver lá que ele tirou 1.8. Se eu tiver questões abertas, ou se eu quiser ajustar a nota do aluno, né, baseado na solução, ou se ele escolher um item que vale ponto também, porque eu posso fazer o quê? Eu venho aqui em visualizar, o sistema vai abrir aqui para mim. Ó. Aqui aparece a imagem do aluno quando ele respondeu a pergunta. Tá? Como eu estou sem a câmera está ligada para a live, ficou preto. Mas se tivesse ligado a câmera no notebook, conforme o aluno responde, você vai ver a imagem. Então você consegue ver se ele estava sozinho, se era ele, se era o pai dele, a mãe dele, o irmão, se tinha mais gente junto, né? Se não for em sala de aula, por exemplo, vocês têm esse recurso aqui da captura de imagem. Então vamos lá. Nessa prova aqui, eu tenho aqui as questões, uma questão de 11, eu tenho aqui o menu das questões, ele vai mostrando de 10 em 10. Então, primeira questão, o aluno respondeu E. A pergunta era essa. Se você clicar em cima do E, ele vai lá e te mostra o item que o aluno escolheu, então ele escolheu Júpiter como resposta. Se você quiser ver quais são as outras, é só clicar em cima que ele abre. Isso aqui é só para uma questão de layout, para não ficar tudo aberto e dificultar a visão. Aí, o aluno
ele não escreveu lá uma solução, pode ser um comentário, uma solução, tem o botão ver aqui, ó. Quando você clica aqui, ó, você vê o que o aluno respondeu. Ele podia escolher o E. Aí você podia justifique sua resposta. Ah, eu escolhi Júpiter porque Júpiter é um planeta. E aí você veria que isso poderia ajudar na avaliação dele, melhorar a nota ou não. Vamos supor que DDD fosse uma coisa que, mesmo ele errando, você vê que ele respondeu E, ele errou. Mas vamos supor que a solução dele, legal, eu não vou dar 0 para ele não. Quanto que eu posso dar para ele? O máximo, o sistema que define. Lembra que a gente sempre precisa? Então, se eu quisesse dar 99 para ele aqui, o sistema ia deixar? Não. O máximo que eu posso dar é 0,90. Então, pode ficar tranquilo que o sistema ajuda você. Se eu quiser dar o ponto total da questão para o aluno, se você dá aqui, vai no maisinho, no menos aqui, o sistema vai chegar no máximo. Ó, o máximo é 0,9. Ah, não, eu quero dar 0,5 para ele. Quero ajudar ele aqui. Quero dar 0,5. Ok. Venho aqui, botão corrigir. Corrijo. Olha lá, corrigido por... Aí o professor fez a correção. Agora esse aluno passa a ter 0,50. Lembra que a nota dele era 1,8? Se a gente atualizar aqui, ó, a nota dele agora passa a ser 2,3. Eu dei 0,5 para ele. Então você pode ir fazendo esse ajuste. Além disso, eu quero explicar, eu quero dar um feedback para esse meu aluno. Eu quero falar assim, olha, legal você ter escolhido Júpiter, você saber por que Júpiter é um planeta, porém você escolheu E. Por que você escolheu errado E? Porque a questão tinha... Então você vem aqui no adicionar, ele abre esse campo de feedback. Aqui no feedback você pode colocar textos, você pode colocar imagem, pode colocar vídeo, pode colocar o que você quiser. É multimídia. Pode colocar fórmula. Se você quiser inserir uma fórmula matemática, então se fosse uma questão de matemática, se você quisesse desenhar a fórmula aqui para ele, por exemplo, ó. Um aluno, então, quando eu estiver corrigindo a prova, Alex, as questões, eu faço a correção daquela questão. Se eu quiser dar um feedback para o aluno do porquê ele errou, ou do porquê ele não levou a nota cheia, eu venho aí dar um feedback. Vem aqui dar um feedback. Aí então você vem aqui e fala para ele, ou dá um material para ele reforçar o estudo daquela questão, pode colocar tudo em link, o que vocês quiserem, salva o feedback. Ó, agora essa pergunta tem um feedback, eu posso alterar no momento em que eu quiser, enquanto eu devolver para o aluno, né? Faz sentido depois que devolver, eu posso rever isso aqui, ok. Posso fazer isso aqui para todas ou para algumas questões específicas, só as abertas, para eu corrigir as abertas, estão sempre olhando ver, ok. Fiz a correção do que eu queria. Venho aqui, devolver. Vou fazer a devolução para o aluno. O sistema vai me perguntar o seguinte, você quer enviar o feedback para o aluno? Eu tenho duas opções. Eu posso só devolver a nota sem o feedback, mesmo tendo gravado, eu decidi que eu não vou mandar feedback para os alunos, ou eu posso mandar o feedback. E se eu for mandar o feedback, aqui eu tenho como que eu quero esse feedback. Eu quero incluir a pergunta e se ele errou ou se ele acertou, ou eu quero só o meu feedback. Falar assim, ó, na pergunta 1, meu feedback é esse. Ou não, a pergunta 1, que você errou, que tinha esse enunciado, esse feedback. Vamos colocar completo para vocês verem como é que é legal. Então, desejo enviar o feedback? Sim. E, com perguntas e respostas, se eu não quisesse enviar o feedback, eu daria não. Se eu quiser enviar o feedback, sim. Então, sim. Ele vai me mostrar como é o feedback, ok, eu escolhi mostrar feedback, senão ele já teria devolvido direto. Meu feedback ficou assim. A pergunta 1, o aluno errou. Era essa a pergunta. Meu feedback, eu não dei feedback. Pergunta 2, não dei feedback. Onde é que eu dei o feedback dele? Aqui, ó. Aqui eu coloquei o feedback. Para cada questão eu poderia dar um feedback para cada questão. Isso, para cada... Eu tenho um ensino personalizado, quase. Aí se eu quiser direcionar o aluno... E aí depois vocês vão ver como é que o aluno vê isso, que é legal também. Então, ok, bacana. Ah, não, eu quero mexer no meu feedback. Não gostei, ficou ruim, eu desejo voltar. Cancela, volta lá, faz. Gostou? Enviar. Enviou, aguarde. Ele está mandando isso aqui lá para o Clésio. Sucesso. Ok, devolvido. Nota devolvida no Clésio. Vamos aproveitar que a gente está logado com o professor aqui, eu vou mostrar lá no Clésio como é que aconteceu a mágica. Chapéu de professor ainda. Chapéu de professor ainda.
Então, estou olhando lá no meu Classroom, vamos ver como é que está por enquanto minha turma. Então, tá vendo? Lembra daquela nossa tarefa lá? Então, como é que está a tarefa hoje? 3 alunos ainda não concluíram, uma tarefa eu já devolvi, ó. Devolvido para o Chan, a nota dele 2.3, então não tem trabalho nenhum, o aluno já está vendo a nota, ele já integrou com o Classroom automático, você não precisou fazer nada aqui via Classroom. Agora vamos fazer o legal da questão, vamos mostrar como é que o aluno vai ver isso, né? Tem bastante perguntas aqui depois. Aqui a gente vai sair, eu aprendi isso também. E aqui a gente vai se logar com o Chan. Ok. Classroom. Então a gente está entrando aqui com o aluno para ver como que isso apareceu para o aluno. Prova bimestral, devolvido, o aluno abre 2,3. E aqui, ó, seus trabalhos, o que o aluno tem aqui? O feedback do professor. Então o aluno vai clicar aqui. O aluno vai clicar aqui, o que o sistema vai fazer? Eu vou copiar o link aqui, porque assim, eu aprendi que é assim que faz, senão ele abre de fora. Então é como se o aluno estivesse clicando, vou aplicar, o sistema vai direcionar o aluno para o CertBest. Olha lá. O aluno cai no CertBest e tem aqui o feedback do professor. Então o que ele errou, o que ele acertou e quando o professor indicar alguma... Aqui, quando o professor escrever o feedback, vai aparecer o feedback aqui para ele, a fórmulazinha que a gente criou. Aí o aluno tem o feedback do professor. Ok. Aqui, lembra daquele painel do aluno? Toda vez que você corrigir uma prova, o aluno vai vir aqui e ele vai ver, ó. Feedback do professor. Vamos lá. Esse cara está aqui. Bom, ele visualizar a prova, clica aqui, abre o feedback quantas vezes ele quiser, ou pelo Classroom. Ele abre lá, clica, vai cair aqui do mesmo jeito. Então, ele consegue ter o feedback. Então, esse pra gente, a gente entende que esse é o ciclo básico. Criação de prova, aplicação, postagem da prova no Classroom, o aluno responde, o professor corrige, dá feedback, devolve a nota para o aluno e tem o painel para ele ver como é que cada aluno foi por disciplina, ele tem um relatório ali para ele conseguir medir as turmas dele. Então, ele consegue comparar uma turma com a outra, falar, essa turma foi... Eu apliquei a mesma prova em 2 turmas. A turma A foi melhor na disciplina área sub-área X e a turma B foi pior nessa... então eu preciso melhorar esse conteúdo nessa turma e não nessa. Então você consegue ter essa interação. Agora acho que ficou clara essa primeira parte. Vamos para as perguntas e, se for o caso, a gente continua, a gente marca uma próxima live para a gente falar sobre um outro ponto importante, que é a criação de questão, que isso para a gente é muito importante, que é conteúdo de qualidade, e formas de se criar provas e questões, mesclar o tipo de pergunta que o sistema te propicia, perguntas com vídeo, a gente pode entrar nisso depois. Põe nossa carinha ainda, tá bom? Opa! Aí, legal. Legal, pessoal. A Neri fez um comentário aqui por último, eu já vou responder bastante questões, mas a Neri Santana falou, achei meio complicado no começo, mas agora vejo que é bacana mesmo. Neri, é simples, é super simples. É só o conceito, criar prova, postar prova no Classroom e corrigir provas. Ele segue um ciclo super simples, mas a gente vai entender ao longo dessa trajetória um pouquinho mais. E só mais um detalhe, Alex. Opa. O Doug falou assim, que orgulho ver isso acontecer em vida. A integração com o Classroom está maravilhosa, legal. Bacana. Ele perguntou aqui, o Doug, se ele escolheu 20 questões para ele selecionar 10 para cada aluno. Se o sistema não faz isso, fica a dica. Tipo, posso mudar a ordem das questões? Essas questões já vêm embaralhadas. Quando eu faço uma prova, elas já vêm embaralhadas. Não, hoje as provas elas são da maneira como você criou. A gente tem essas opções já mapeadas no nosso roadmap. Então, os próximos passos, para vocês já saberem o que vai vir aí logo mais em relação à prova
ordenar, então você vai poder aplicar, você vai poder, na hora que você criar uma prova, dizer, eu quero randomizar os itens. Então, cada aluno, na hora que ele abrir a prova, o sistema embaralha os itens. Então, para um aluno vai ser um, para outro vai ser outro, então a gente já tem isso mapeado, já tá quase saindo, está no forno, a gente vai colocar isso. A gente vai ter também a randomização de perguntas, então você vai poder colocar 20 perguntas e falar, eu quero que você crie randômico dessas 20 perguntas uma prova com 10. Então cada aluno, quando clicar para fazer a prova, o sistema vai escolher 10 perguntas daquela e aplicar para o aluno, também está no nosso roadmap. Por enquanto a gente está trazendo o primeiro passo, né? A forma mais simples, e conforme vocês forem utilizando e isso for criando conteúdo, a gente vai melhorando as formas de interação em relação à prova. Uma pergunta legal aqui do Márcio Alex. Ok, então eu posso aplicar a mesma prova no ano seguinte? Ela fica gravada no meu perfil? Isso. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui daqui a pouco o painel de provas. Todas as provas, deixa eu mostrar agora aqui, fica mais fácil. Aqui funciona assim. Toda prova que você cria vai para um painel seu. Então você pode fazer o gerenciamento dessas provas. Faltou só esse pedacinho, bem lembrado, obrigado. Deixa eu melhorar aqui. Saiu. Vou fazer o login. Searchbest.com.br. Vamos entrar no Searchbest. Pessoal, essa é a nossa primeira live. A gente está aprendendo com vocês e aprendendo com a gente também. Então, queria pedir desculpas antecipadas, né, um pouquinho de compreensão. A gente vai ficar bom nisso. Com a ajuda, daqui a pouco a gente vai estar fazendo lives aí. Vamos lá. Então, aqui eu estou com a tela de prova aberta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em painel de provas. Faltou o terceiro menu que eu não mostrei para vocês. No painel de provas, você tem acesso a todas as suas provas. Então, todas as provas que você criar, que são de domínio seu, você vai poder fazer o gerenciamento delas aqui. A única coisa que vocês não vão poder fazer é excluir uma prova quando ela já for utilizada por alguém, ou por você ou por outro professor. Porque daí, se você excluir a prova, tirar ela do sistema, os relatórios vão ficar pendentes. Então, o que você pode fazer? Se você criou uma prova e você não quer mais que as pessoas utilizem essa prova, você vai vir aqui e vai inativar a prova. Então, você pode ativar e inativar quantas vezes você quiser. Então, você vem aqui, ó, inativar ou ativar. Ela estava ativa, ela vai virar inativa. Por que eu estou inativando? Conteúdo ultrapassado, por exemplo. Então, eu estou inativando porque esse conteúdo está ultrapassado e não vale mais a pena as pessoas usarem essa prova que eu criei. Você vem aqui, inativar ou ativar, ok. Essa prova agora aqui, ela passa a ser inativa. Deixa eu pego aqui o status inativo. A minha prova passa a ser, aqui vocês vão ver, pessoas vão se identificar aí que já criaram provas, que eu como administrador tenho acesso a tudo, né? Eu não consigo inativar a prova dos outros, mas eu consigo visualizar, eu consigo ter algumas informações a mais. Então, inativou, ela vai aparecer como inativa. Ok, quero ativar, eu quero ativar essa prova aqui, eu acho que, né, ela está boa, não tinha porque está inativa. Prova, ok. Vamos lá, uma justificativa. Ativou, ela passa a ser ativa. O que mais que eu posso fazer com as minhas provas? Eu posso vir aqui, se nunca ninguém usou, então se eu vier aqui, a quantidade de aplicações, e a quantidade de aplicações for 0, tá vendo? Eu posso vir aqui em ações e posso excluir essa prova. A prova foi feita com erro. Ele me deixa excluir. Se eu, por acaso, quisesse excluir uma prova que já tivesse sido aplicada por alguém, por exemplo, essa aqui já foi aplicada, já teve 2 aplicações. Se eu tentar excluir, olha lá, o sistema vai falar, ó, prova já foi aplicada e não pode ser excluída. Então, assim,
Quando vocês criarem uma prova e ela tiver algum erro, exclua antes de alguém utilizar, ou inativa para você rever depois. Então fica essa dica, vocês vão ter controle. E a terceira coisa que vocês podem fazer com a prova, acabou o laboratório, deu uma enchente, eu não consigo usar o laboratório, os alunos não vão poder usar o computador em casa, eu queria aplicar uma tarefinha para eles de teste na sala de aula, uma coisa simples, só para uma brincadeira. Que vocês podem fazer? Podem vir aqui em ações, vocês têm a opção de imprimir essa prova. Então, o que ela te traz? Ela te traz aqui para você preencher informações. Então, se você quiser botar um título para a prova, se você quiser botar o nome da sua escola, se você quiser botar o seu nome, a turma, o número da sala, o aluno deixa para o aluno preencher na mão, né? Você não precisa fazer isso aqui, porque você vai tirar cópias depois, então deixa para o aluno preencher. Então, ele está, questão 1, tá vendo? Ele, para cada tipo de questão, ele explica como tem. Então, essa aqui é uma questão de escolha única. Então, selecionar apenas uma alternativa. A bolinha também indica isso. Uma alternativa, tá vendo? Ele vai te dando as questões. Todas as questões. Aqui, ó, mais de uma alternativa, quadradinho, questão de múltipla escolha. Não pode escolher mais de uma. Se for aberta, vai estar o campo aqui, né? O quadradinho para o aluno preencher. Né, escreva, não sei o quê. E aí no final aqui você tem um quadro que é para ajudar, para você corrigir depois. É manual? É, mas é um jeito de fazer se estiver faltando algum recurso. Então ele vai falar, na questão 1 a certa era D, na questão 2 a certa era E, é um gabaritozinho para você fazer a correção, tá vendo? Na questão 3 a certa é A e a B. Você manda imprimir, recorta isso aqui, pega o resto da prova, né, tira a cópia, vem aqui imprimir, ó. Ele vai, o meu tá para salvar em PDF, você pode salvar em PDF, né? Então não apareceu para vocês porque apareceu aqui a telinha para eu salvar. Fez a impressão, salvou em PDF ou mandou imprimir na impressora, vai sair a prova impressa lá, você usa essa prova e faz a aplicação. No futuro, já estou dando para vocês alguns spoilers aí, são sonhos e o CETBEST vai chegar lá. A gente vai implantar correções via QR Code, via cartão de resposta, tudo isso está no nosso roadmap. A gente vai entregando isso aos poucos, conforme a gente, né, tiver recurso e necessidade de implantação mais... Por enquanto a gente está tentando entregar para vocês aquilo que a gente acha que é importante, que é a integração com o Classroom, uma forma de aplicar a prova online, correções automáticas, facilitar a correção de prova, criação de conteúdo. Então, dentro do nosso escopo está isso agora. Mais pergunta aí, Fabio? Um monte de perguntas, bastante pergunta legal. Bom, vamos aí, deixa eu anotar essa questão aqui e vamos lá. Bom, o Doug está perguntando, tem como automatizar a correção como o Google Form? Bom, a correção, a plataforma já faz, o Alex mostrou ali, todas as questões que são de escolha única, a própria plataforma a gente dá um preview, inclusive, para o aluno da nota dele, correto, Alex? Isso, quando você está fazendo o simulado, então, ele vai falando. Ele só não vai corrigir questões abertas, onde o aluno tem que fazer, né, justificar a resposta, tá? Ou seja, né, você tem uma diferença enorme aí do CETBEST para a utilização do Google Form como aplicação de provas, tá? Deixa eu ver outra pergunta que nós temos aqui. A pergunta está assim, se tem como editar as questões das provas. Ótimo, bacana. Renata, a gente vai implementar, o próximo passo do Professor 3.0 é a colaboração. Qual que é a nossa ideia? É que vocês colaborem com os conteúdos gerados por outros professores também. Então, o professor criou uma questão, ele pode ir na tela de edição de questão, quando a gente for mostrar a parte de questão, vocês vão ver isso. Você tem criação de questão e edição de questão. Na edição de questão, você consegue editar as suas questões, o texto, consegue alterar o texto, corrigir questões ortográficas, né, melhorar a imagem, coisas desse tipo. Então, vocês podem fazer esse tipo de alteração, podem excluir questões que não for igual prova. Se já utilizou, não pode excluir, só pode inativar. Pode ativar ou inativar a questão. Então, isso vocês já conseguem fazer hoje no menu de edição de questão. O futuro próximo é os professores colaborarem. Então, se um professor identificar que a questão tem um problema ortográfico, o que ele vai fazer? Ele vai indicar a correção e o professor que fez a questão vai receber um feedback dizendo, olha, precisa arrumar a questão aqui, ou você vai fazer o ajuste e vai mandar para ele aceitar essa autorização. Então, a gente vai ter essas opções. Ou você
se o professor não está... A questão está boa, mas tem um erro e você quer usar essa questão. Você vai poder copiar essa questão, então você vai criar uma versão dela. Então, lembrando, uma coisa vai estar sempre ligada à outra. Então, eu tenho uma versão dessa questão, o professor que criou a questão vai saber que estão versionando a questão dele legal, e na sua versão você vai poder alterar as informações como você quiser e disponibilizar de volta para o próprio professor, mudar dele. Então, a gente vai colocar isso mais para frente. Por enquanto, você consegue editar sim as suas questões. Bom, o Luciano Barroso falou, vou tentar aplicar nas escolas públicas estaduais aqui em Floriano, no Piauí. Legal, Luciano? E acho que a mensagem que fica é, contem com a gente, né? Eu não sei, nós já tivemos contato com alguns de vocês. Isso, a gente está disponível durante o dia, via Hangout, precisar acompanhar. Eu quero fazer uma aplicação, você pode acompanhar durante o dia, eu vou aplicar na sala de aula, liga o Hangout, a gente aplica, se tiver algum problema na hora a gente verifica, vê o que está acontecendo, vamos fazer funcionar dessa maneira. Podem entrar em contato com a gente, são super acessíveis. Bom, acho que o tempo já deu, né, Alex? Acho que a gente vamos fazer outras, né, para não ficar cansativo. Acho que o propósito hoje é justamente esse primeiro caminho aí de utilização. Sim, sim. Legal, obrigado, pessoal. Nós tivemos aí uma boa audiência que se manteve do começo ao fim. A gente fica bastante feliz com a presença de vocês e reiterando que a gente quer justamente colaborar com o ensino. Tá? Então, teve dificuldade, ficou em dúvida, não hesite, nos chame. Nós temos um grupo do WhatsApp, grupo do Facebook. Se ficou alguma dúvida aqui, pode mandar lá, a gente entra em contato e responde. E outra coisa, a gente gosta muito de críticas, né? Porque o elogio é legal, mas as críticas fazem a gente crescer. Então, se vocês acharem, tiverem sugestões, ou não gostei disso, isso ficou complicado, é muito importante esse feedback para que o SciBest consiga evoluir e funcionar de acordo com aquilo que o professor lá na sala de aula precisa, na verdade. Né? Nosso olhar é sempre através do olhar do professor. Então, o feedback de vocês para a gente é o que tem de mais importante. Tá? Isso aí. Acho que vamos para uma próxima, a gente marca a próxima e o vídeo vai ficar disponível depois para vocês. A gente vai disponibilizar o link, a gente manda para todo mundo. Obrigado pela presença. Eu só peço que pulem a parte que deu erro. Nós estamos usando uma plataforma de vídeo. A gente está aprendendo, a gente aprendeu rápido, deu para contornar. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.